Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 6, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, repita comigo, mas Deus. Ah, se não fosse Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. A palavra que o Senhor, querido, escolheu para que fosse trazido hoje à noite é: das trevas para a luz. Eu não sei se você gosta de falar sobre você mesmo. Algumas pessoas têm dificuldade para falar de si mesmas, né? Algumas pessoas são tímidas de falar sobre si mesmas, até para pedir oração. Há pessoas que são tão reservadas que elas não sabem, querem pedir oração, mas não querem dizer o problema. Aí fica difícil orar, sim, mas Deus conhece todas as coisas. Sabe, querido, eu não sei o quanto você sabe da sua vida, mas você sabe da sua vida. Você sabe de onde você veio. Você conhece a sua própria história. Mas eu quero falar nessa noite que as Escrituras, elas falam sobre você. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz que você é geração eleita, que você é sacerdócio real, você é nação santa e povo adquirido, propriedade de Deus. Então levante a sua mão e diga assim: eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido por Deus. Amém? É isso que a Bíblia diz sobre você. Sabe, querido, eu creio que há dias que você não se sente assim. Será que há dias que você se sente um príncipe nesse reino? Verdadeiramente você se sente como um povo comprado, adquirido por Deus? Há dias em nossas vidas, por causa dos problemas e das dificuldades que nós enfrentamos, que nós não nos sentimos assim. Mas somos, querido, somos. A Bíblia não mente. E se ela diz que você é, você é. Então diga assim: a Bíblia diz quem eu sou. E se ela diz, eu sou. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, mas apesar do apóstolo Pedro dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus, nem sempre nós fomos assim. A nossa condição e a nossa posição era outra. Nós não fomos assim. Querido, há uma diferença entre condição e posição. Condição é o estado de uma pessoa, ou de uma coisa. Você olha, você vai adquirir um carro, ou você vai comprar uma roupa, ou você
vai adquirir algum objeto, você vai olhar a condição, o estado daquela coisa, como que aquilo está novo, está velho, ultrapassado, como está aquilo? A condição é o estado da pessoa, como aquela pessoa está. A Bíblia diz que hoje a nossa condição é de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus, porém nem sempre a nossa condição foi assim. Posição também é diferente de condição. Posição é o lugar que nós ocupamos. Hoje nós ocupamos o lugar de geração eleita, essa é a sua posição. Você ocupa o lugar de sacerdócio real, essa é a sua posição. Você é nação santa de Deus, essa é a sua posição. Você é filho de Deus, essa é a sua posição. Mas nem sempre foi assim. A nossa posição e a nossa condição hoje nem sempre foi assim em nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo, nesse texto em Efésios capítulo 2, é isso que ele está falando, do que éramos. Hoje nós somos, mas ele começa a dizer sobre o que éramos. E o que éramos antes de Cristo era muito diferente do que nós somos hoje. Sabe, irmãos, algo aconteceu que mudou a sua condição e a sua posição. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, ele diz que antes que Cristo nos vivificasse, nós estávamos mortos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa mudança de condição e posição, de sair das trevas para a luz, é onde nós estávamos. Sabe, querido, estávamos na condição de mortos. Mortos em quê? Em nossas transgressões, em nossos delitos, em nossos pecados. Estávamos espiritualmente mortos. O homem, a mulher no mundo diz que conhece a Deus, que tem fé em Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa nesse mundo, a não ser um ateu, e você perguntar, você tem fé em Deus? A pessoa vai dizer, eu tenho. Mas aquela pessoa nem mesmo entregou a sua vida para Jesus. Como é que pode ter fé em Deus? A Bíblia diz, Paulo está dizendo em Efésios 2, que nós estávamos numa condição de morte, com a nossa vida cheia de delitos, cheia de transgressões, cheia de pecados, estávamos mortos espiritualmente. Vivíamos de acordo com a vontade do pai deste mundo, que é Satanás. Não é isso que ele fala aqui no versículo 2? Nos quais outrora andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que é o maligno. A sua vontade não era sua. Às vezes a pessoa que está longe de Deus, sem paz e sem salvação, e você também era assim, eu também estava nessa condição, nós pensávamos que estávamos livres, indo aonde nós desejávamos ir, bebendo o que nós desejássemos beber, fazendo o que quiséssemos da nossa vida, mas era uma mentira. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, as Escrituras dizem sobre o nosso passado que nós estávamos mortos. A sua condição de hoje era completamente diferente da sua condição no passado. Querido, uma pessoa morta, um ser morto, não tem vontade própria, não pode fazer escolhas, porque não há vida. Para ele só há um destino, a morte eterna. Quantas das vezes você convida um ente querido seu, alguém que você ama, da sua família, um familiar, um conhecido, um vizinho, e você convida para estar na casa do Senhor, a pessoa promete para você que vem, a pessoa até chora na hora que você evangeliza, mas a pessoa não aparece. E aí você depois vai perguntar, mas por que você não veio?
surgiu tal coisa, me deu um desânimo, porque entre aquilo que a pessoa falou para você e a decisão dela em chegar no lugar onde você convidou para ouvir a palavra de Deus, por que a pessoa não consegue cumprir com a sua palavra? Porque não depende dela. Porque ela está escravizada pelos seus pecados. Porque há um Senhor, há um maligno nesse mundo que domina a vida da pessoa. Por isso que muitas das vezes, quando nós estamos trabalhando para trazer alguém para Jesus, você tem que entrar na batalha espiritual para que as cadeias sejam quebradas verdadeiramente, para as correntes sejam quebradas. A pessoa não tem força. Na hora de chegar na casa de Deus, há aquele desânimo. Há pessoas que sentem dor no corpo, ficam doentes, ficam confusas, passam mal. Por quê? Porque ela está espiritualmente morta, vivendo de acordo com a vontade do pai desse mundo, que é Satanás. Não era assim? Não aconteceu assim com você? Quantas vezes você foi convidado para estar numa igreja e você não foi? Você não era dono da sua vida. Você era escravizado pelo pecado, escravizado pelo maligno. Essa era a nossa condição. Querido, há homens e mulheres que estão acorrentados na teia de morte. Há homens e mulheres que estão escravizados pelo maligno. Talvez você diga, pastora, mas eu tenho familiares que são pessoas tão boas, eu tenho amigos, vizinhos tão bons. Irmãos, aprenda uma coisa. As pessoas, elas podem estar fazendo compra, trabalhando, elas podem estar formando família, dando festas, mas a Bíblia diz que essas pessoas estão mortas espiritualmente. Por que a gente evangeliza? Para dizer a única palavra, você sabia disso? A única palavra que o morto espiritualmente consegue ouvir é a palavra da evangelização? É a única palavra. Por isso a pregação é tão importante. Por isso falar de Jesus às pessoas é importante. Ah, pastora, mas sabe, eu marquei um filminho lá em casa, fizemos um churrasquinho e... Querido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É pregação, entendeu? Pregação, palavra. Do jeito que você souber. Do jeito que você souber. Tem que abrir a boca e falar com a pessoa. Peça a Deus a oportunidade e fale. A única palavra que o morto espiritual ouve é a palavra da salvação. Por isso Satanás tenta nos calar. Por isso Satanás, ele tenta nos impedir que a igreja faça a obra da evangelização. Porque somente a igreja, somente os crentes têm essa palavra que o morto vai ouvir. Somente. Sabe, querido, em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. A criancinha mais inocente que acabou de nascer, está nascendo agora, lá na Santa Casa. Ela está destituída da glória de Deus. Ela é uma pecadora. Ah, pastora, mas não deu tempo de pecar. Isso não existe. Aliás, qualquer dia desse eu vou pregar e ensinar para você o que é o pecado. Todos nós nascemos em pecado e em pecado nos concebeu nossa mãe. Ela é uma pecadora, mas pastora, ela não tem entendimento da palavra, não tem entendimento. Por isso o sangue de Jesus é providência para os pequenos, para que eles sejam salvos. Mas ele é salvo, viu? Se Jesus não tivesse morrido na cruz, o seu bebê, a sua criança ia para o inferno. Para você ver a dimensão do que é a obra da cruz. Sabe, irmãos, você precisa se alegrar com o que você é hoje. Você precisa vibrar com o que Cristo fez.
porque no passado você estava morto, escravizado do pecado. Nós temos aqui o testemunho do irmão Joaquim. Ele já deu testemunho do que como Deus o libertou. Talvez você tenha uma história também parecida. Quantas das vezes no passado você tentou se livrar de algumas coisas e você não conseguia? Mas, querido, aconteceu algo na história das nossas vidas. O texto diz que nós éramos dessa forma, agora não somos mais. Então você precisa aprender a valorizar o que você é. Querido, mesmo com a sua fraqueza, mesmo com todos os problemas que você tem para enfrentar, a condição e a posição que você tem hoje em Cristo é muito superior a tudo que você viveu no seu passado. Amém? Você foi regenerado, querido. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,23, diz que vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, que vive eternamente. Sabe o que é um culto? É uma celebração. Sabe o que é um culto? É uma celebração. Pastora, por que a gente levanta a mão no culto? Porque a gente tem que vibrar, querido. Porque nós estamos vivos. Se você estivesse morto, você não poderia fazer isso. E não é morto fisicamente. Eu estou falando de morte espiritual. Você não tinha prazer em estar na casa de Deus, você não sabia o que era sentir a presença de Deus. Na sexta-feira, aqui na vigília, eu falei com os irmãos, você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, porque Deus escolheu essa sexta-feira para derramar a sua paternidade nesse lugar, e você está aqui. Você escolheu a melhor parte. E por que nós vibramos? Porque estamos vivos, amado. Porque estamos vivos. Nós já saímos daquela condição de mortos. Saímos daquela posição de morte. E Deus nos levou para uma outra condição. Nós estávamos na posição de escravos do pecado. Era assim que estávamos. Além de mortos, estávamos escravizados, queridos. Olhe para a sua Bíblia. O que diz o texto, eu tenho uma versão aqui que é até um pouco melhor, que ele fala sobre, aqui no versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, nós estávamos escravizados pelo pecado. E o que é o pecado? Pecado é desobedecer a Deus, é não seguir a vontade dele. O pecado, querido, não apenas nos escraviza, mas ele nos afasta de Deus e nos mantém em cativeiro. Sabe, irmãos, sabe qual é o nosso problema? Essa é uma mensagem para crentes. Sabe qual é o problema do crente? Ele não sabe usar a liberdade que ele tem. E quando nós estamos livres, nós começamos a nos achar. Essa semana eu estava falando com o pastor. Eu nunca vi uma geração de crentes críticos como hoje. A mensagem não está boa, o calor não está bom, tudo incomoda, é o horário dos cultos. Não estou falando só da nossa igreja, eu estou falando em geral. Tudo incomoda, tudo é motivo. É motivo para trocar de igreja, é motivo para largar a igreja, é motivo, tudo é motivo. As pessoas não têm nem respeito para estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Esqueceram-se de onde saíram. Esqueceram-se de quem eram. Eu gostaria de levar você para fazer algumas libertações. Eu não sei se libertação tem cabelo, mas tem libertação que é cabeludo o negócio. Que é diabólico mesmo, para você ver o que é uma pessoa escravizada. A pessoa quer, querido, mas não consegue. Ela tem vontade, mas não pode. O diabo não deixa dormir, não deixa comer, não deixa ter paz, não deixa trabalhar, não deixa, porque a pessoa está escravizada.
Querido, o Senhor nos tirou da posição de escravos do pecado. Estávamos separados de Deus, escravizados, afastados do Senhor. Não podíamos nem controlar a nossa vontade. Ah, pastora, eu podia sim, porque eu fiz o que eu quis. Fez nada. A palavra de Deus diz que você seguiu o curso desse mundo, que você fez a vontade da carne, dos desejos e dos pensamentos, que era o príncipe desse mundo que estava dirigindo a sua vida. Tanto é que você tem arrependimento de coisas que você fez. É o que a Bíblia diz. Estávamos escravizados, querido, mas não estamos mais, querido, somos livres. Você não tem direito de escolher se vai ficar em casa ou se vai vir na igreja. Você não tem direito de escolher se vai levantar a mão para louvar, para cantar ou não, porque Cristo te libertou do império das trevas. Todos nós estávamos nessa condição de escravizados. Sabe, querido, nós devemos considerar que até mesmo os nossos hábitos eram motivados pelo pecado que estava dentro de nós. Tanto é que quando a pessoa aceita Jesus, a prostituição vai embora, a maldade sai, a mentira sai. Tudo aquilo que é pecado sai da vida da pessoa. Por quê? Porque agora é uma nova semente, é uma nova natureza, é a natureza de Cristo, é a semente corruptível que Pedro fala que é colocada dentro de nós. E essa semente do Espírito Santo vai começar a produzir frutos para Deus. Amém, glória a Deus. Sem Deus, você não faria nada disso. Sabe, irmãos, na verdade, todos os pecados que nós cometemos era simplesmente a expressão da nossa condição pecadora dentro de nós. Mas graças a Deus, porque houve uma mudança em nossas vidas. Algo aconteceu na história das nossas vidas. Algo mudou, mas a gente esquece isso. Nós esquecemos. Sabe, irmãos, eu ministrei louvor muitos anos, principalmente quando eu fazia seminário, porque seminarista ele tinha que fazer tudo, ele tinha que pregar, ele tinha que fazer visita, ele tinha que dirigir culto, dirigir louvor. Nós tínhamos que fazer tudo, porque em seminário teológico a gente tem que ter experiência de tudo, para quando formar e se tornar um pastor, você tem experiência em todas as áreas, é como um estágio. E muitas das vezes, ministrando louvor, eu via o estado de morte dos crentes nos cultos. Parecia que a gente estava ministrando para um povo que não estava liberto, para um povo que não saiu das trevas para a maravilhosa luz. Para a gente que nunca havia bebido da água da vida que sacia a nossa sede. Sabe por que isso acontece? Porque nós esquecemos de onde nós saímos. Eu não vou pregar isso nessa noite, mas eu vou ter a oportunidade de pregar sobre o que a ofensa faz na sua vida. Sabe aquele texto quando Jesus diz, quando você for no altar e levar a sua oferta, e você souber que um irmão tem algo contra ti, você deve ir lá, reconcilia-te com teu irmão e depois vai e entrega a sua oferta. A impressão que a gente tem é que você está indo lá pedir perdão porque você fez algo contra o irmão, mas não é. O texto não significa isso. Ali significa você ficou ofendido com alguma coisa. E a ofensa, a palavra ofensa no original significa uma isca
que Satanás coloca, ele usa a isca da ofensa para te fisgar, e as pessoas, os crentes não percebem. É uma geração de crente ofendido. As pessoas se sentem ofendidas, elas ficam ofendidas, ao invés de acontecer algo, elas liberarem perdão imediatamente, elas deixam a ofensa tomar conta, elas estão ofendidas por causa de alguma coisa, algum mal-estar, algum desentendimento, uma divergência de opinião, qualquer coisa, e logo aquilo vai tomando conta da pessoa. O sol se põe, porque a ofensa vira ira, o sol se põe sobre a ira e a pessoa dá lugar ao diabo. É isso que a Bíblia diz. Sabe o que a ofensa faz na sua vida? Paralisa você. Paralisa você. E faz você perder prazer nas coisas. Principalmente quando acontece dentro da casa de Deus. Você perde prazer. Mas sabe por que você perde? Porque você esqueceu de onde você saiu. Faz bico, emburra a cara, vira a cara, já não quer louvar. Eu não entendo, nós não temos nenhum altar de adoração. Tem algum ídolo aqui? Não temos. O nosso Deus é espírito em verdade, ele procura adoradores que o adorem em espírito em verdade, gente que não está olhando o visual, gente que não está olhando o concreto, gente que não está olhando as coisas que irão perecer, mas que consegue olhar para Deus, apesar de tudo, olhar para o Senhor e dizer: Deus, apesar da minha dor, do meu sofrimento, do meu problema, da minha frustração, eu te adoro nessa noite. Aleluia, aleluia. Por isso o Senhor Jesus, ele falou que a boca fala do que o coração está cheio. Quando o nosso coração está cheio da plenitude de Deus, querido, do Espírito Santo, não precisa nem tudo que aconteceu nesse culto, é só uma gota desse culto transborda o nosso coração. Mas quando você está vazio, querido, pode vir com um oceano inteiro. Um oceano inteiro. Sabe, irmãos, nessa noite Deus quer que você tome posse da posição e da condição que Ele te deu. Que você pare de cair na isca do maligno. Que você pare de cair na teia de Satanás. Porque é incrível, como a Bíblia fala um monte de coisa boa sobre você, promessas para você, e você não crê, mas o diabo fala uma coisa e você acredita. Sabe, irmãos, algo aconteceu em nossas vidas. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz no versículo 4 que: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, você não tinha valor nenhum, você ia para o inferno. Se você se acha uma pessoa boa, você está muito enganado, você ia para o inferno. A melhor pessoa desse mundo vai para o inferno se não aceitar Jesus. Ainda mortos. Mortos significa podridão, significa aquilo que não presta. Não estou falando de pessoas, estou falando de estado, de condição, de posição. Por você não seria dado nada, porque não haveria preço, não teria moeda que pudesse comprar você da condição em que você estava. Por isso o apóstolo Pedro diz que não foi ouro, nem prata, nem joias preciosas, nenhum metal perecível foi o que nos comprou, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. A condição que nós estávamos, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e estando nós ainda mortos, você ainda não valia nada, você ia para o inferno, mas você ainda morto, o texto diz que Ele te deu vida. Aleluia. Vivificou você, tirou você do estado de morte, de perdição e te deu vida. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que quando você está limpinho, cheiroso, na casa de Deus,
Quando você estava podre, imundo, largado no mundo, não tinha amigo, não tinha família. Agora eu vou falar tudo. Não tinha amigo, não tinha familiar, ninguém ia lá na sua casa. Jesus foi, comprou você, libertou você, tirou você da escravidão, te deu uma nova vida, deu vida no teu espírito, te fez experimentar a presença dele, a alegria do Espírito Santo. E agora, quando você estava morto, ele fez isso. Quando ninguém dava nada por você, ele fez isso. E agora que você vale tanto, você se deixa vender por qualquer coisa. Não, porque no lugar que você tinha que estar na casa do Senhor, onde você está? Quando você tinha que estar em oração buscando o Senhor, onde você está? Aí é o vizinho, é o amigo, é o filho, é a esposa, é o marido, e eu com isso, nenhum deles morreu por você, querido, nem sua esposa, nem seu filho, nem seu marido, ninguém, ao ponto que Jesus falou que ele veio trazer espada, separar a esposa do marido, a mãe do filho, o filho do pai. Porque o que Jesus está falando ali? Ele está falando que a mensagem do evangelho veio resgatar a pessoa, e o resgate seu custou o sangue de Cristo, e você não pode se vender por alguém que, mesmo que ela morresse, a morte dela não serviria para te salvar. Quando você deixa de vir à igreja para ficar em casa por causa de alguém, sabe o que você está dizendo? Sabe o que você está dizendo? Que aquilo que comprou você não tem tanto valor. É isso que você está dizendo. Ah, pastora, mas eu sou crente aqui dentro. Eu sei, querido. Mas esse mesmo poder que nos vivifica, ele nos torna filhos de Deus e filhos do mesmo Pai. E quem tem o mesmo Pai tem que estar na casa do Pai, em comunhão com o Pai e com os outros filhos. Você não é bastardo, põe isso na sua cabeça. Você não é bastardo, você é filho. Então diga: eu sou filho. Meu lugar é estar com os outros filhos em comunhão com o Pai. Igreja não é clube, igreja não é invenção de homem. O Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Se a sua vida ainda está sendo abençoada, é porque é um grupo de irmãos que vem, querido. Pode estar fazendo sol, está fazendo chuva, pode ter aniversário, seja o que for. O povo vem aqui orar, de sexta-feira. E você é abençoado. Sabe por quê? Porque a gente está orando para que todos os filhos sejam abençoados. E você é filho, você é abençoado. Querido, o que nós somos tem um valor imenso. O que você é tem um valor tremendo. Porque quando você estava morto, ninguém te dava valor, querido. Não tinha não tinha, querido. Mas enquanto estávamos mortos, Ele, pela sua riqueza de misericórdia, porque Deus, Ele é rico em tudo, Ele nos amou, Ele nos vivificou, isto é, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos, porque a vida de Deus está em nós. Saímos da condição de morte, viemos para a condição de vida, isso é luz. Saímos da posição de escravos e estamos na posição de filhos, sentados juntamente com Cristo à destra de Deus. É isso que o texto diz. Olhe para o versículo 6, querido. O versículo 6 diz: Ele nos ressuscitou, você estava morto. E Ele nos ressuscitou de nossos delitos e pecados. Nos vivificou, versículo 5. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo. Acabou a posição de escravo. Agora você é livre. Aleluia. Aleluia, querido.
Cristo nos exaltou, querido. Querido, às vezes há pessoas que passam a vida inteira para estar junto de alguém que é importante. Conheceu gente assim? Para sentar do lado de alguém que é importante. Querido, às vezes você dá tanto valor a pessoas que estão tirando você do caminho do Senhor, impedindo que você desfrute a condição de vivo e a posição de filho. Quando o texto diz, no versículo 6, que Ele nos exaltou. Jesus te exaltou. Então repita comigo: eu sou exaltado por Deus. Como que Ele te exaltou, querido? O texto diz: Ele fez você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que quando tem oração, gente, para orar aqui, a gente chama os obreiros, você põe a mão, o demônio te obedece, a enfermidade é curada, o problema é resolvido. Por quê? Porque você está sentado na posição em Cristo. E na posição em Cristo você tem autoridade. Você está vendo como Cristo te exaltou? De escravo, a posição de filho, de morto, a condição de vida. É isso que Deus fez por você. Querido, a ressurreição de Cristo é a garantia do nosso futuro. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição a nossa fé seria vã, a nossa pregação. Para que eu iria pregar, querido, se você fosse para uma eternidade sem Deus? Para quê? Para quê? Para que se desgastar pastoreando uma igreja? Para quê? Você poderia ter alegria de... Nós chegamos às 6, ficamos até às 8, essas 2 horas você poderia estar no cinema, se distraindo, no shopping, na casa de alguém, conversando, assistindo um filme na sua casa, indo passear. Você poderia estar fazendo essas coisas para se alegrar por 2 horas. Para quê? Para que teria pregação? Para que ter igreja? Para que, querido? Ter os dons espirituais, se não fosse para nos lançar para um futuro glorioso. Querido, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia. Vazia. O nosso testemunho seria falso. O que nós pregamos? Que Jesus cura, que Ele salva, que Ele liberta e que Ele nos leva para o céu. Se não tivesse nada disso, que esperança você iria ter? A sua esperança seria as coisas dessa vida. Por isso que o mundo está cheio de pessoas com muito dinheiro, muito conhecimento, muita formação, com muita conquista, mas estão desesperadas, porque elas não sabem o que vai ser do futuro delas. Querido, se Cristo não tivesse nos ressuscitado juntamente com Ele, se na ressurreição de Cristo também nós não tivéssemos recebido ressurreição, os nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição de Cristo, a morte seria a última palavra. Por que as pessoas sem Deus, elas ficam desesperadas diante de um caixão? Porque a morte para elas é a última palavra. Mas o texto diz que Ele nos vivificou e pela graça, no versículo 5, nós somos salvos. Você está desfrutando dessa condição e dessa posição? Se você não pode pagar por isso que Jesus fez por você, por que você não aproveita o que Ele fez? É de graça para você, mas custou um alto preço para Ele.
Desfrute. Você é livre. Você está vivo. Tenha relacionamento com Deus. Cresça no Senhor. Busque estar na posição espiritual que Deus já te deu, querido. Você saiu das trevas, já veio para a luz. Você está na luz, enxergue o caminho, querido. É por isso que quando todos nós formos nos apresentar, a palavra diz que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, cada um vai dar conta da sua vida a Deus. Não é apenas abrir o livro da vida, mas vai ter o livro das obras, onde você vai dar conta do que você fez, de como você geriu a sua vida, de como você gerenciou a sua vida. Quantas pessoas passam uma vida inteira deprimidas, com tristeza, querido, sendo crente, conhecendo a palavra. Qualquer coisa, estão chutando o pau da barraca, estão jogando a toalha, querido. Perda de tempo, não vale a pena. Não foi pastor nenhum morreu por você, igreja nenhuma morreu por você, sua família não morreu por você, o crente não morreu por você, foi Cristo, querido, foi somente o sangue dele. E se a primeira pessoa que nós ofendemos quando estamos em fraqueza é o Senhor. Primeiro, a gente vai para qualquer lugar, o primeiro lugar que a gente não vê é na igreja. Eu não sei porquê. Não é assim? Irmão, por que você não vem na igreja? Ai, pastora, não está bem por quê? O que Jesus fez com você? O que Ele fez com você? Porque você vem na igreja para adorá-lo. Você não vem para me adorar. Você vem para ouvir a palavra que eu prego, mas a palavra que eu prego também não é minha, é dele. Qual é o seu problema? Você já parou para pensar nisso? Que na hora de aplicar a sua justiça em relação aos outros, você aplica? E quando Deus quer pesar você na balança? Qual é o seu peso, querido? Porque do lado de cá tem o sacrifício de Cristo e do outro lado é você. Quanto você está ainda valendo? Você está fazendo valer a pena, querido, o que Jesus fez? Você sabe o que é estar ressuscitado com Cristo? Você sabe que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu de verdade? E Ele verdadeiramente foi à morte, Ele foi ao lugar de morte, Ele foi ao Seol, Ele foi ao lugar onde os mortos ficam, e Ele foi àquele lugar e lá Ele proclamou que agora Ele havia vencido, e lá Ele tomou as chaves do inferno e as chaves da morte, e Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, querido, Ele ressuscitou com a condição única para eu e você um dia, quando passássemos na frente de uma igreja, quando um irmão, mesmo sem conhecimento da palavra, com toda a sua humildade, pregasse uma palavra, ó, Jesus te ama, aquela palavra entrou em nossas vidas. Quando Ele ressuscitou, querido, Ele deu todas as possibilidades para que um dia, ainda mortos em nossos delitos e pecados, quando ouvíssemos a palavra da verdade e recebemos a Jesus, aceitamos o convite de termos Jesus como nosso Salvador, aquilo que Ele fez lá atrás é o mesmo poder que naquela hora nos arranca da condição de morte e nos traz a vida. Aleluia. Isso é o Evangelho de Jesus. Isso é ser crente, isso é ser igreja. É isso, querido. Porque se nós não pregarmos isso, nós vamos passar o resto da vida alisando você, ligando para você, mandando beijinho para você, mandando versículo para você. Isso vale até com o novo convertido, mas com crente velho não cola mais. Jesus já fez tudo por você. O que você está fazendo por Ele? Então, todas as vezes que você deixar de vir no culto por causa de alguém, que você deixar de ler a Bíblia, porque alguém atrapalhou você, quando você deixar de orar na sua casa, quando você deixar de ter intimidade com Deus, saiba que você está fazendo uma troca por aquilo que Ele fez, por algo que é de infinito não, com algo de um valor muito menor. Porque você já foi tirado das trevas para a luz.
Pastora, mas tem dia que as coisas estão difíceis. Querido, não tem problema. Foi por isso que ele morreu por você. Há perdão em Jesus. Pastora, tem dia que a carne toma conta. Eu sei, tem dia que a carne, vem, e quando você vê, já saiu pela boca o que não devia. Eu sei. Mas você não é bastardo, você é filho? Fale com o Pai. Ele vem, Ele perdoa, Ele limpa seu pecado, Ele restaura você na presença dEle, não tem problema nenhum. Das trevas para a luz, foi de onde Jesus te tirou. Você está entendendo? Porque se nós continuarmos trocando o que verdadeiramente tem valor, vai ter uma hora que você vai se tornar incrédulo. Eu estava falando com o pastor de pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida cristã. Pessoas que se tornaram tão críticas das igrejas. Pessoas que estão tecendo tantas opiniões. São iscas que Satanás faz na sua vida. Pessoas que estão cansadas das afrontas, até mesmo de dentro da família. Porque muitas das vezes o diabo levanta a gente da família para te afrontar. Isso é mais difícil. Dentro da casa. Mas sabe, querido, você tem que se lembrar de onde você saiu. Você tem que se lembrar que você estava nas trevas e que agora você está na luz e que vale a pena. E que muitas das vezes você não vai agradar. Algumas vezes você vai ter que dizer, olha, você me desculpe, mas eu vou para a igreja. Você me desculpe, mas não, esse é o horário que eu leio a Bíblia. Esse é o horário que eu gosto de orar. Esse é o horário que eu quero estar em comunhão com meus irmãos. Esse é o horário, não, eu vou lá no culto na casa da irmã fulana. Não, é o horário que eu tenho. Se você não começar a tirar aquilo que é menos importante para valorizar, querido, porque quando nós falamos dessas coisas, nós não estamos falando de programas de igreja, estamos falando de ambientes onde a glória de Deus vai se manifestar. Onde Deus vai ali derramar o seu Espírito e Ele vai te alimentar, vai te dar fé, para que quando você passar pelos problemas, porque nós vamos passar, você está fortalecido. Muitas das vezes você no culto de terça-feira, você recebe uma palavra, querido. Aquela palavra, às vezes tão simples, ela vai dar uma resposta para algo na semana. Algumas vezes é no culto de oração, é na vigília, o Espírito Santo vem, visita, enche, nós nem estamos sabendo, querido, que um livramento vai ser dado durante a semana. Nós não temos noção. Sabe por quê, querido? Nós confundimos Deus com o homem. Nós estamos trazendo para dentro da igreja o que o mundo está vivendo. Eu fiz uma publicação essa semana de um texto lá em 1 Timóteo, onde o apóstolo Paulo disse, eu pergunto, o que é a igreja? E eu coloco a resposta, a igreja, ela é o baluarte da verdade. Isso é a igreja. Onde está a verdade, querido? Na igreja. Onde está a salvação, querido? Através da igreja do nosso Senhor. A igreja não salva, mas ela tem a mensagem que salva e que transforma vidas. Das trevas para a luz. Sabe, querido, você está numa vida totalmente diferente. E você precisa desfrutar dessa condição de vivo e da posição de filho de Deus. Amém. Você entendeu? Essa mensagem vai te salvar. Não vai te agradar, mas vai te salvar. Porque há pessoas, querido, que nós conhecemos, e com o passar dos anos, a gente reconhece pelas publicações, pode ficar de pé. As pessoas vão ficando. Tem até um amigo nosso, que frequentou uma igreja alguns anos atrás conosco. E eu falei, Davi, a pessoa se tornou tão crítica, igreja nenhuma vai servir mais. Onde que a pessoa vai? Qualquer igreja é boa, se você for bom.
qualquer uma. Ah, pastor, esse não servia aquela. Glória a Deus. Mas isso é se você não tivesse igreja, mas você tem, a sua igreja é essa, aqui é seu lugar e é aqui que você vai ficar. Porque se você sair para outro lugar, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ouvir até muita palavra, mas a palavra do trono que sai daqui, eu tenho as minhas dúvidas, dependendo do lugar para onde você for. Mas Deus tem, as igrejas ainda são o melhor lugar para as pessoas estarem. Não entra nessa. Não senta em roda para falar de igreja, não. Não senta em roda para falar de pastor nenhum, não. Cada um presta contas a Deus. Por quê, querida? Aquela pessoa que está falando da igreja dela para você, se você falar alguma coisa pesada, sabe o que vai acontecer? Ela nem vai vir para cá e nem vai ficar naquela. Ela vai sair. Então deixa quietinho lá. Só ora pela pessoa. Porque, querido, a palavra, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos filhos esfriaria. E vai esfriando. Se a gente começar a olhar, querido, com os olhos da carne, a gente esfria. Mas vamos olhar com os olhos da fé. Vamos nos lembrar o que Jesus fez por nós. É por Jesus que eu venho na igreja, por Ele que eu adoro, é a Ele que eu venho adorar, que eu venho louvar. É Ele. Pastorear, sabe o que significa pastorear? Pastor não tem amigos, nós não temos amigos, vocês não são nossos amigos, vocês são nossas ovelhas, porque eu não posso abrir meu coração para você, o pastor não pode. Mas por causa do chamado de Deus, todos os pastores, eles têm que crucificar uma parte da vida deles, para poder servir o reino. Porque muitas das vezes, para nós estarmos com os amigos que nós temos, nós não poderíamos estar com vocês. Mas nós temos que sacrificar aquilo para poder fazer outra coisa que Deus nos chamou. E com você é a mesma coisa. Numa outra dimensão, mas é a mesma coisa, não é verdade? Mas por que fazemos isso? Porque estamos na luz. Sabe qual é o objetivo dessa mensagem? Essa mensagem é para você voltar à posição e à condição. E não é palavras de efeito. Não são palavras de efeito. É o que verdadeiramente nós somos. O que nós somos? Filhos de Deus. Mas o que nós somos? Geração eleita. Repita. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo adquirido. Você é tão especial para Deus. Desfrute. Tem muita riqueza em Jesus para você. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te louvar.